somos dispensacionalistas. Então, a nossa escatologia tem uma leitura natural das Escrituras. Então, poderíamos fazer agora, nesse momento, um panorama dos eventos da escatologia, o que o crente hoje, nesse exato momento, os irmãos que estão nos acompanhando aí agora, no isolamento social, o que realmente você deveria esperar no que se refere aos eventos do porvir. Podemos fazer isso, pastor, então? É claro. O que acabei de expressar chama-se pré-milenismo e, mais ainda do que isso, é pré-tribulacionismo. Então, quando se vê num esquema, num mapa do futuro, pode ver que os eventos futuros incluem um período de 7 anos de tribulação e um reino milenar, 1000 anos de Jesus Cristo. Esses eventos são bem descritos, bem delineados, quando interpretado literalmente. Aí é que está o assunto importante. Interpretado literalmente, isso se vê em Daniel 9 e Apocalipse, o plano geral do livro, mas tem vários outros textos também. Por exemplo, no Velho Testamento, profecias de Zacarias se encaixam bem aqui. Todas as profecias a respeito do dia do Senhor. O dia do Senhor é um evento de vitória e alegria, mas começa com julgamento. E é exatamente o Yom, o dia do Antigo Testamento, que começa com a escuridão e depois passa para a clareza. Então, no livro de Gênesis, o primeiro capítulo, houve tarde e manhã, o primeiro dia, segundo dia, etc. A tarde, ou quer dizer, a noite, vem primeiro a escuridão, no caso do dia do Senhor, a tribulação, seguido, então, pela clareza do dia que vai abrir e vai ser um período de grande bênção. Então, esse esquema do dia do Senhor encaixa muito bem aqui. Nós temos textos neotestamentários, como o 1 Tessalonicenses, capítulo 4, onde nós encontramos que existe esta vinda do Senhor até as nuvens, em que nós vamos subir para o encontro do Senhor nos ares. E este é o que nós conhecemos como o arrebatamento. A distinção entre o arrebatamento, que vai ser uma reunião nos ares, e a revelação, em que Jesus Cristo será revelado ao mundo inteiro, quer dizer, vai chegar até a terra aqui para iniciar o seu reino. Essa distinção entre arrebatamento e revelação é talvez o assunto mais criticado, debatido contra o pré-milenismo e pré-tribulacionismo. Então, gostaria de mostrar nesse mesmo esquema como isto entra perfeitamente no livro de Apocalipse, porque o livro de Apocalipse fala a respeito dos eventos futuros. É o livro mais completo, mais detalhado e, ao meu ver, deve ser lido literalmente, como qualquer parte da Bíblia. E se nós seguimos o esquema, o plano de Apocalipse, vai ver que este mapa que tenho colocado aqui descreve o conteúdo de Apocalipse. Então, no primeiro capítulo, nós encontramos uma visão de Jesus Cristo ressurreto. Por sinal, o único texto bíblico que descreve Jesus Cristo detalhadamente em termos da sua aparência física. E é Jesus Cristo depois da ressurreição, como foi visto também pelos crentes do primeiro século. Então, Maria, naquela primeira dia da semana depois da ressurreição, viu Jesus Cristo ressurreto. E nós temos uma descrição no capítulo 1. Capítulos 2 e 3 descrevem 7 igrejas do tempo de João, o evangelista, o apóstolo. João foi pastor de uma dessas igrejas, Éfeso,
E ele conhecia muito bem, provavelmente teve conferência, deve ter pregado em todas as igrejas, conhecia os irmãos da região, e ele, da ilha de Patmos, manda 7 cartas, quer dizer, essas cartas vêm de Deus, pela mão de João, para 7 igrejas existentes naquele primeiro século. Ponto. Esta é a interpretação. Por aplicação, nós podemos ver que essas 7 igrejas representam igrejas de todos os tempos. Igrejas hoje, nós temos igrejas iguais a estes tipos de igreja que nós encontramos nos capítulos 2 e 3. É um assunto muito repetido no capítulo 2 e 3. E a partir do capítulo 4 em diante, e muito importante, de 6 a 19, na tribulação, não aparece a palavra igreja nenhuma vez. Agora, é um argumento de silêncio, admito isso, porém, se a tribulação é um julgamento sobre a igreja, me parece muito estranho que nem menciona igreja nos capítulos 6 a 19. Este texto prolongado que fala sobre os eventos aqui na Terra, se a igreja estiver aqui perto, pronto naquela época, por que não fala? Por que não diz, olhe, não se preocupe, porque no final vai sair melhor, vocês vão poder passar por esta... Não diz nada a respeito. Eu acho que a conclusão lógica é que a igreja não está presente durante a tribulação. Agora, não depende só da ausência da palavra nos capítulos de 6 a 19. Você pode ver também no capítulo 4 e 5, são os santos que estão no céu, vendo o trono de Deus, e as criaturas que estão ali diante deste trono, louvando ao Senhor. De repente, depois do capítulo 3, João é convidado a aparecer no céu. Venha até aqui, diz no capítulo 4. E ele recebe esta visão do trono de Deus. Tem outro argumento também, no capítulo 19, quando fala sobre a volta de Jesus Cristo para a terra. A frase que encontramos lá é o exército que está no céu vai descer com ele. Agora, se fosse o exército do céu, acredito que poderia ser entendido como os anjos e as outras criaturas lá. Mas quando se trata deste exército, quer dizer, os santos de todos os tempos, a igreja que está no céu, vai voltar com ele. E veja bem, estão vestidos em mantos brancos. Sempre é uma figura na Bíblia para salvos, para santos. E este grupo somos nós, a igreja, que vai descer junto com Jesus Cristo, capítulo 19, para o início, então, do seu reino milenar, capítulo 20. E este período é de 1000 anos. Outra vez, diz lá 6 vezes que é de 1000 anos. Deus poderia muito bem ter dito é um longo período de tempo, mas ele diz repetidamente 1000 anos. E sou bastante inteligente para pensar que quando se diz 1000, quer dizer 1000. Quando falava de 7 igrejas, são 7 igrejas. Quando fala sobre 7 anos de tribulação, são 7 anos de tribulação. E esses 1000 anos do capítulo 20 são o milênio, um reino de Jesus Cristo aqui na Terra. No final deste período, capítulo 21, nós encontramos, então, os grandes julgamentos do trono branco e de Satanás e de todos os eventos concluindo o tempo aqui na Terra. Para, então, no capítulo 22, nós encontramos os novos céus, nova terra e a nova Jerusalém, tudo que vai ser renovado no capítulo 22, concluindo, então, assim, o livro de Apocalipse. Então, este plano do livro de Apocalipse segue,
eu acho perfeitamente este mapa, ou melhor dizendo, este mapa descreve o plano de Apocalipse. Agora, como é que os nossos irmãos amianistas ou de outras interpretações, como é que vem o livro de Apocalipse? Geralmente, eles querem dizer que já aconteceu. E podem até, talvez, concordar neste ponto, que já aconteceu, mas não concordam em ponto nenhum de como ou quando aconteceu. Há tanta discussão. Talvez a teoria maior é que foi tudo realizado no ano 70, pouco problemático, porque o livro foi escrito em 92 para 95. Outros acham que era uma perseguição romana posterior. Não há concordância nenhuma de como interpretar o livro de Apocalipse historicamente. E outros vão dizer que fala sobre o futuro, mas fala sobre o futuro em termos de ciclos. Então, a história se repete, se repete, se repete, se repete através do livro de Apocalipse de figuras diferentes. E, na realidade, nós temos a vinda de Cristo e o início da eternidade. Ponto. Para mim, tanto detalhe aqui no livro de Apocalipse, especialmente quando combinado com outros textos do Novo e do Velho Testamento, é uma explicação sem valor. Não explica nada a respeito dos eventos futuros. A base principal para tudo isso é uma interpretação literal. E digo uma interpretação literal consistente. Não pode usar só quando for conveniente para depois mudar. Então, por exemplo, os nossos irmãos amianistas não podem interpretar o Antigo Testamento de uma forma literal. É impossível e manter essa sua teologia. Israel é Israel. Israel não é a igreja. E quando se trata, então, desses eventos futuros que falam sobre as tribos, diz até 12 mil de cada tribo, de que se trata isso? Será que são as denominações cristãs diferentes? Não. Isso é ridículo. E para dizer que é só uma maneira para expressar a diversidade enorme que há na igreja, perdão, mas eu não posso engolir essa. Eu acho que nós precisamos interpretar literalmente. E quando diz que Jerusalém vai ser restaurado, quando diz que Jesus Cristo vai reinar sobre o trono de Davi, quando diz que as tribos vão ser recongregados na sua terra, quando diz que as festas judaicas vão continuar. Por exemplo, o livro de Zacarias menciona especificamente a festa de tabernáculos no futuro. Como é que nós vamos interpretar essas coisas de uma maneira não literal e encontrar qualquer satisfação na explicação? Rejeito essas ideias. Eu me considero reformado em termos da minha da soteriologia, a doutrina de salvação, mas na área de escatologia e até eclesiologia, muito obrigado, mas não quero. Pastor, eu posso provocar um pouquinho, pastor? Já estou provocado. E certamente provoquei mais alguém. Isso me cheira muito dispensacionalista. Como é que se defende tudo isso? O dispensacionalismo realmente é um sistema hermenêutico seguro, aonde podemos dizer, sim, temos um sistema bom, confiável, que podemos interpretar a Bíblia de Gênesis a Apocalipse? Sim, a minha resposta é o que acabo de falar. A interpretação literal e o plano de Apocalipse em geral. Então, todas as profecias, quando interpretadas literalmente. Dispensacionalismo não é uma tentativa de despedaçar a Bíblia, de cortar em partes distintas, e isso aqui tem a ver com eles, isso aqui é para nós. Toda a Bíblia, o Antigo Testamento incluído, foi escrito para o nosso bem, para a nossa aprendizagem. Mas sempre nós temos que verificar para quem foi escrito e quais são os detalhes da palavra de Deus.
Então, como se aplica? A interpretação é única. Isso não quer dizer que nenhum nem outro consegue 100%. Mas a interpretação não é variada, só pode haver um sentido, qualquer texto bíblico, e tem que ser o sentido literal. Agora, a aplicação pode ser variada. Uma vez que você parte de uma interpretação correta, vai ter base, então, para aplicar. E eu posso dar um exemplo, por exemplo, Salmo 51. Tem a ver com uma situação histórica onde Davi pecou. E nós temos até o texto histórico para explicar mais detalhes sobre os eventos que deram neste salmo tão bonito do rei Davi, do seu arrependimento e restauração. Então, eu posso pecar, e nem precisa ser o mesmo pecado de Davi, e posso encontrar, na base do arrependimento, o perdão divino pelo meu pecado e voltar para uma comunhão com ele, exatamente como é descrito tão bem ali em Salmo 51. A interpretação é única, mas eu posso aplicar na minha vida. Alguém, há 500 anos atrás, pode ter encontrado aplicação, alguém, uma mulher, daqui a 5 anos, um jovem, um idoso, tem muitas aplicações, mas só são válidas se são baseados numa interpretação correta para começar. Então, a mesma coisa se aplica às questões a Israel e igreja. Tem que começar com interpretação literal, clara, e depois, então, podemos encontrar aplicações. Veja bem, o pessoal das alianças e o substituto de Israel pela igreja, eles querem dizer que tudo aquilo aconteceu, mas na realidade é um tipo da igreja. Então, através da tipologia, eles estão agora evitando o sentido literal. Este é um uso errado de tipologia. A tipologia pode encontrar ilustração, mas não pode negar a historicidade daquilo que foi o tipo. E em relação à igreja, para dizer que não tem mais Israel, a igreja assumiu o lugar de Israel do Velho Testamento, ou alguns dizem que Israel foi a igreja no Antigo Testamento. Outro erro teológico, porque a igreja teve seu início num ponto bem distinto na Bíblia, em Atos 2, no dia de Pentecostes. Não tem igreja antes disso, não se encontra no Velho Testamento, é um mistério, uma coisa não revelada, e a partir do dia de Pentecostes, encontramos então hoje a igreja, distinto de Israel, a partir daquele momento e eternamente. Nós somos povo de Deus, no plano dele geral, mas nós não assumimos o lugar de Israel. E olha, veja bem, tem um truque aí na parte dos arminianistas, eles querem dizer, olha, todas as bênçãos para Israel, aí fica bem para a igreja. As maldições, deixa com eles mesmo, que isso é desonesto, para dizer a verdade. É desonesto dizer que só aquilo que é bom é nosso, o resto fica ainda por conta deles. Não aceito essa linha de explicação das palavras de Deus. Amém, pastor. Provocamos mais alguns? Sim, sim. Eu acho que vou perder inscritos no canal, mas tudo bem. É brincadeira. Não, eu acho que não. Pastor, é o seguinte, inevitavelmente temos então que colocar Israel agora no nosso bate-papo, né? Israel é o palco de muitas coisas, é o centro das atenções. Um país tão pequeno, não que ele é inexpressivo no que se refere à tecnologia, à cultura do próprio país,
é uma referência mundial, mas querendo ou não, falando apenas em aspectos geográficos. Mas Israel não sai do noticiário, Israel não sai do centro da efervescência das nações ocidentais, orientais. Então, pastor, o senhor deu um panorama perfeito aí sobre a escatologia, como cremos, na visão dispensacionalista, que também creio, eu provoquei aqui apenas para a gente ter um bate-papo mais descontraído, mas eu creio da mesma forma. Mas o que esperar de Israel agora, para esse momento, o que está acontecendo em Israel nesse momento? Os judeus são salvos? Ou como o que a igreja precisa fazer em prol de Israel? E no que se refere a esses aspectos futuros da escatologia, aonde Israel entra no plano de Deus? O senhor, Quando se o senhor morou quantos anos em Israel? Me permita? 15, 15 anos. Então, o senhor não somente morou lá, mas é estudioso da arqueologia bíblica, da história. Então, pastor, nos ajude nisso aí. quando se fala de Israel, tem que lembrar que tem dois aspectos. Um é o sentido étnico, quer dizer, o povo, os descendentes de Abraão, Israel, nesse sentido, ainda está espalhado pelo mundo. O Israel, em termos geográficos ou política moderna, tem a ver com uma pequena nação situada ali no Oriente Médio, no território dos judeus da antiguidade. E, às vezes, tem que distinguir, em termos das nossas perguntas, tem muitos judeus fora a terra de Israel que são religiosos e muitos que não são religiosos. Por sinal, aqui, os judeus da América do Norte, em geral, não são da mesma linha política dos judeus de Israel. Tem uma tendência aqui a ser muito liberais e, muitas vezes, a sua religião não passa de mera tradição. Imagino que a sua pergunta tem mais a ver com a terra, o território de Israel hoje, o povo que está lá. E, no momento, tem várias coisas acontecendo. Eles sofreram uma quarentena muito mais brava do que nós aqui. E eles estão agora começando a sair. Os restaurantes, algumas coisas reabriram já, mas eles têm essa dificuldade também em determinar como vai ser a reabertura. Só para complicar, semana passada passaram por um calor terrível no país e, graças a Deus, agora começou a chover mais um pouco. Já estamos um pouco depois do período normal de chuva e, graças a Deus, também as chuvas este ano foram tão boas que o Mar da Galileia está cheio. Uma situação que não acontece todo ano. Outra grande complicação tem sido na área política interna. Durante o ano passado, Israel teve 3 eleições nacionais. E pelo fato de não conseguir nenhum candidato uma maioria suficiente, eles 3 vezes tiveram de voltar para as urnas e ainda ficou não muito bem delineado ou determinado. O caso lá, eles têm o primeiro-ministro, que é o chefe do governo, e ele tem que controlar, no mínimo, 61 assentos ou bancos no parlamento. Menos do que isso, pode a qualquer momento ser votado fora. Então, ele tem que garantir que ele tem pelo menos 50% do Knesset, e este tem sido o problema. Nenhum dos candidatos tem conseguido, sem o apoio do outro ou de alguns grupos menores, tem conseguido. Então, finalmente, os 2 partidos que ganharam mais, que, por sinal, todos 2 são da ala direita,
eles concordaram em criar um governo nacional. Então, o Netanyahu ficou para ser o primeiro-ministro durante 18 meses, uns 2 anos, e depois o Gantz, do outro partido, vai assumir essa posição. Não sei se isso vai acontecer, mas pelo menos agora, neste momento, tem um governo novamente em Israel. Então, tudo isso tem sido muito turbulento aqui em Israel durante esses últimos meses. Existe também um processo contra Netanyahu há longo tempo. Ele tem conseguido, de uma forma ou outra, responder, mas sempre volta. E agora, no meio do coronavírus, voltou de novo e estão agora, esses dias, debatendo uma lei que iria ser isentar o primeiro-ministro de um processo legal enquanto ele está encarregado com o governo. Não sei qual vai ser o resultado de tudo isso. Meus amigos em Israel, que são da ala direita, acho muito bom que o Netanyahu está de volta para a liderança da igreja, do país. Por que Israel é sempre tão destacado nos jornais internacionais? Se fosse pela teologia amilenista, era para ter ido embora. São um grupo tão pequeno, segundo eles, já não tem mais vantagem nem posição no plano de Deus, era para desaparecer. No mundo inteiro, são aproximadamente 16 milhões de judeus. Há certa dificuldade em contar, porque alguns querem definir como judeus religiosos, outros, se a única definição que até agora tem reinado é se a sua mãe for judia, você é judeu. E legalmente, no país de Israel, esta é a definição oficial. Mas tem outros que querem dizer, olha, se você quer ser judeu, você sabe o que significa isso? Muito bem, seja bem-vindo. Mas o número de judeus no mundo é muito resumido, é muito pequeno. Porque eles estão sempre nos noticiários, sempre estão aparecendo ali. Eu diria que é porque isso faz parte do plano de Deus. Eles têm um papel enorme, central, importante, não só na profecia a longa visão, mas nesses dias que nos levam até aqueles tempos proféticos. E eles têm tido uma contribuição mundial sem igual durante centenas e centenas e centenas de anos. Quer dizer, desde o seu início. E isso faz parte do plano de Deus para eles. Então, em termos de o que vai acontecer nos dias futuros, nós podemos, claro, dizer que eles vão voltar em massa, quer dizer, todos, para a terra de Israel. Não sei se isto vai acontecer em nossos dias ou se é um evento que vai acontecer depois do arrebatamento. Cabe bem depois do arrebatamento, porque o evento que dá início à contagem dos 7 anos da tribulação, isso segundo Daniel capítulo 9, versículos 25 em diante, é um contrato, uma aliança de paz que o anticristo vai fazer, que vai permitir a volta dos judeus para a sua terra e a reconstrução do seu templo. Se isso vai acontecer antes do arrebatamento, ou logo depois do arrebatamento, ou pouco depois do arrebatamento, nós não temos todos esses detalhes. Mas estes eventos, por exemplo, essa questão da reconstrução do templo, recebo essa pergunta com muita frequência, porque alguns já ouviram que
tem um plano para reconstruir, alguém está juntando material, tem uma pedra angular já selecionada. Tudo isso é verdade, mas a verdade é que não tem um plano, tem vários planos. E isso faz parte do problema. Não tem um plano oficial do Estado de Israel, esses são planos de grupinhos, de ortodoxos, ou seja quem for, e tudo isso vai ter que ser resolvido de uma forma única para poder realizar este evento no futuro. E não se sabe como nem quando vai ser isso. Excelente, pastor, excelente. Alguém botou aqui no chat, eu sei que temos outras perguntas no nosso roteiro, mas para a gente fechar essa parte mais escatológica, onde o senhor fez um panorama, onde o senhor agora situou Israel na importância do plano de Deus, mas alguém colocou sobre Mateus 24, especificamente sobre o princípio das dores. Na realidade, foi o pastor Natan. O pastor Natan botou assim: boa noite. Seria o princípio das dores, Mateus 24, de 3 a 14, fala, seria agora? Muitas pessoas têm falado sobre isso por conta do Covid-19. Aí a gente poderia fechar, então, essa parte, o senhor falando um pouco sobre Mateus 24, sobre o princípio das dores, pastor? Veja bem que no início deste texto, a pergunta dos discípulos é como vai ser o reino? Como é que Jesus vai iniciar o reino? Então, essas dores e essas coisas vão ser antes do reino de Jesus Cristo e não antes do arrebatamento. Eu não encontro o arrebatamento no capítulo 24, 25 de Mateus. Então, tudo que falei sobre a vinda de Jesus nos ares vai acontecer antes. Depois, ou seja, durante a tribulação, logo no início da tribulação, acredito que este seria o tempo para o início das dores. Por outro lado, se vai acontecer no futuro, se tiver alguma coisa agora que aponta nesta direção, então simplesmente confirma como é que vai ser no futuro. A questão é se o que nós estamos passando agora realmente está apontando para o futuro. Como falei no início, eu não vejo que o Covid-19 tem nada a ver com profecias bíblicas. Por outro lado, a maneira que o mundo mudou tão rapidamente, está à procura de uma liderança que tem respostas, está bem maduro, bem pronto assim para receber o tipo de liderança que a Bíblia descreve em relação ao anticristo. Eu vejo que o mundo está cada vez mais preparado para esta possibilidade. Se isso vai demorar um mês, um ano, 10 anos, 100 anos, ninguém pode dizer. Aí volto a repetir, o próximo evento no calendário profético da Bíblia é o arrebatamento. Perfeito, pastor, perfeito. Pastor, ainda existe muito antissemitismo, ainda existe muita hostilidade sobre Israel. E o senhor vê isso na igreja, às vezes a igreja confusa acerca do papel preponderante de Israel para os aspectos futuros, principalmente os aliancistas, né? E colocam Israel apenas como qualquer uma outra nação agora. Então, existe essa hostilidade, inclusive dentro da igreja. O senhor vê isso na sua experiência, pastor? Dentro dos nossos círculos, quase nada. Às vezes tem uma piadinha, alguma coisa fala de judiar, ou alguma coisa assim que não acho muito correto, muito conveniente. Mas a posição oficial da igreja, letra maiúscula, o que quer dizer a Igreja Católica Romana durante séculos, a posição oficial foi de alta perseguição. Durante o período da Idade Média, por exemplo, até nas cruzadas,
nós encontramos perseguição braba e direta contra os judeus, não só em palavras, como também fisicamente. Os cruzados, por exemplo, eles pregaram que deve juntar esses infiéis, muçulmano e judeu, nas suas sinagogas ou mesquitas e queimá-los ao vivo, acabar com eles. Eles foram para as terras santas para liberar dos infiéis. O próprio Martinho Lutero, grande líder da Reforma, alguém que nós elogiamos em outras áreas, ele foi bastante antissemita. E não começou com ele. O Crisóstomo, conhecido como o grande pregador, a boca dourada da igreja no início, foi extremamente antissemita. E em muitos outros casos, e infelizmente não mudou tudo em nossos dias. Voltando a dizer, entre nossas igrejas, fundamentalistas, literalistas na sua interpretação, eu não encontro esse tipo de antissemitismo, a não ser que seja uma piada infeliz vez por outra. Excelente, pastor. Muito obrigado. Pastor, vamos seguir aqui em outra direção. Eu sei que o senhor é um leitor, escritor também. Inclusive tem projetos seus de livros para sair, inclusive aqui para a nossa língua, para o Brasil. Não sei se podemos até falar sobre isso, nem com o senhor sobre isso, mas depois o senhor pode falar um pouco sobre o seu livro. Mas falando sobre leitura, e o senhor depois entra nesse aspecto aí do seu livro, seria um bom tempo agora, né, para poder estimular a leitura. Eu sei quando o senhor esteve conosco aqui na associação, o senhor fez um desafio para nós, os pastores que estavam lá, né, sobre leitura, e eu tenho certeza que eu e muitos, com certeza, melhoraram no seu hábito de leitura, né? Para o pastor, isso deve ser algo já muito normal, mas a gente sempre fica aquém. Nos dê uma dica aí, pastor, sobre uma boa leitura, falando sobre o tema Israel e Igreja, também talvez dando algumas dicas para nós, por favor. Primeiro, em termos gerais, eu tenho encontrado durante esse coronavírus que tenho muito mais tempo, apesar de mais trabalho em eclesiástico, em geral, eu tenho tempo a sobra agora, então tenho aproveitado para a leitura também. Acho que tenho duas dicas para todo mundo. Número um é que tenha um plano. É melhor ler tudo e qualquer coisa do que não ler. Mas melhor ainda é ler coisas boas e conforme um plano. Isso não quer dizer tudo numa linha única ou um assunto único. Pelo contrário, acho muito bom que tenha algum plano. Como no início do meu amor pela leitura, queria ler 5 livros por mês. Era alguma coisa ligada com teologia, com a Bíblia. Um segundo livro, alguma coisa ligado com Israel. Foi no início do meu namoro com Israel, então li arqueologia, li história moderna de Israel, mas alguma coisa ligada mais diretamente com Israel. E o terceiro foi uma biografia. E isso foi resultado de um culto no seminário, quando eu era aluno, e nem me lembro o nome da pessoa, nem me lembro exatamente qual foi o assunto do dia, mas no culto ele falou várias vezes: irmãos devem ler biografias. É muito importante que leia biografias. Ele falou 1000 vezes biografias e ficou gravado. Mas uma boa biografia, e olha, tem biografia que não é muito boa, mas uma boa biografia é a melhor maneira que eu imagino para aprender história. Então, gosto de ler biografias de
cidadãos americanos, de políticos, de personagens bíblicas. Tem tantos tipos de biografia. Deve, talvez, ter um plano assim para a leitura. E falei que eram 5 livros, tinha 3 determinados cada mês e 2 a minha escolha. E assim eu podia sempre ficar lendo qualquer novidade, ou não deve só ler novidade, inclusive é muito importante que leia os livros clássicos, os livros que já têm a prova de muito tempo. Mas para ter assim um plano de leitura, eu acho muito importante. E durante esta quarentena também, eu acho valioso ter algum projeto. Por exemplo, eu acabei de ler os Institutos de João Calvino, 2 volumes enormes, mas eu tive o plano de ler 25 páginas por dia. Levou bastante tempo, mas consegui. Tem um novo Teologia Sistemática do John MacArthur, em inglês, 800 e poucas páginas. Eu queria ler completamente aquele livro. No passado, tenho lido, por exemplo, uma coleção, um comentário sobre a Bíblia inteira, 12 volumes de mais de 1000 páginas cada. Levou 2 anos, mas consegui fazer. Quando eu falo de projeto, é isso que eu quero dizer. Procure, assim, alguma coisa que exige um pouco de disciplina em termos de tempo, e agora que você tem mais tempo, pode aproveitar essas leituras. Eu sempre estou lendo vários livros de uma vez só. Não ao mesmo tempo, é claro, mas eu tenho, no momento, imagino, uns 9 ou 10 livros abertos. Então, a vantagem, o valor disso é que, seja qual for a sua situação, a sua atitude, um ou outro destes livros, que todos você escolheu porque queria, vai chamar a atenção. Se você estiver lendo só um livro e chegar em casa tarde e cansado, não tenho gás para este livro no momento. Eu tenho vários livros e certamente um ou outro vai chamar a atenção, qualquer atitude, qualquer situação em que me encontro. E o senhor pode falar sobre o seu projeto do livro? Não sei se tem outros projetos aí na América, mas pelo menos aqui sabemos que o senhor tem um livro aí a lançar sobre pregação expositiva. Dá para falar um pouco, pastor, sobre ele? Sim, o pastor Humberto, da editora Peregrino, assumiu esse projeto, que é um livro sobre exposição, pregação expositiva, especificamente sobre o uso de metáforas para ilustrações. Eu gosto muito de contar histórias, mas nem sempre na pregação eu tenho tempo para contar história, e uma pequena frase, uma metáfora de 2 ou 3 palavras, às vezes uma só palavra, diz tanto para ilustrar. Então, preparei este livro, traduzido, a capa já está pronta, só falta agora passar o coronavírus para as vendas nas livrarias melhorarem, para ele poder completar a publicação. Mas era para sair no mês de março. Imagino que está bem próximo. O nome do livro é Em Outras Palavras. Quer dizer, uma metáfora que diz muito mais em outras palavras. Legal, pastor, muito legal. Pastor, inclusive tem vários pastores nos acompanhando agora e tem havido um crescimento, graças a Deus, nos púlpitos, o interesse e, de fato, a execução da pregação expositiva. Eu queria que o senhor falasse um pouco. Eu sei que também tem outras pessoas que estão nos acompanhando hoje que não têm o dom que Deus tem dado do ensino, mas, no modo geral, isso serve para a edificação da igreja. O senhor poderia nos falar um pouco sobre pregação expositiva? Esse é o tema do seu livro, né? E eu creio que foi também o seu doutorado sobre pregação expositiva. Então,
Fala um pouco para nós, pastor, a importância, não só, talvez uma metodologia agora, talvez agora não seja a hora, mas assim um incentivo aos nossos irmãos brasileiros aqui, sobretudo, eu sei que tem outros irmãos que estão acompanhando em vários estados do Brasil, mas aos nossos irmãos daqui do Rio Grande do Norte, do Nordeste, enfim, a importância da pregação expositiva, bem feita, dentro do texto. Nos ajude nisso, por favor. Tá, a primeira coisa é definir o que é pregação expositiva, porque tem muitas definições diferentes. Ao meu ver, isso tem a definição é que você vai extrair do texto bíblico o que está lá, o sentido do texto bíblico. Então, quem está no controle do assunto é o Espírito Santo, através da palavra de Deus. Quando o pastor prepara tópicos, é ele que está dirigindo esse carro. Não digo que não existe espaço para estudos tópicos, mas eu colocaria isso mais a nível de escola dominical. O que é que a Bíblia diz sobre divórcio? A nível de pregação, e veja bem, pregação é uma proclamação. É claro que tem instrução e pregação, e às vezes uma se mistura bastante com o outro, mas o motivo, o propósito de pregação é proclamar a palavra de Deus. Então, nesse sentido, eu acho que não existe outro tipo de pregação correta a não ser exposição, que você vai usar o texto bíblico e vai explicar, vai expor o que está lá. Você não tem o direito de modificar, de escolher os assuntos, de adaptar uma coisa com a outra. A sua responsabilidade como pregador é proclamar o que diz a palavra de Deus. Então, nesse tempo, por exemplo, durante o coronavírus na minha igreja, tenho continuado com pregações expositivas normais, do mesmo jeito que estava fazendo antes. Então, no momento, estou pregando no livro de João. Devo concluir daqui a 2 semanas, mas tem sido 3 anos de estudos em João. Fiz uma pregação fora deste plano no primeiro domingo que nós voltamos para realizar o culto aqui no prédio da igreja. Preguei sobre o coronavírus. A dificuldade é que procurei nas concordâncias e não encontrei essa palavra nenhuma vez. Então, o que é que eu vou pregar? Eu preguei um texto bíblico. No caso, preguei de Atos capítulo 2, os últimos versículos, e o assunto foi o que acontece quando a igreja se ajunta. Foi a primeira vez que nós podíamos, assim, reajuntar, e eu queria mostrar pela Bíblia como deve ser esse ajuntamento da igreja. Então, foi uma pregação expositiva de um texto único, não foi cronologicamente pelo livro de Atos, mas eu queria colocar, é claro, dentro do seu contexto, e enfatizei aquele texto. Foi uma pregação expositiva. Então, uma pregação, um sistema de pregar livro por livro, versículo por versículo, esta não é a definição de exposição. Eu acho que a melhor maneira de praticar, porque assim você está pregando a Bíblia do jeito que Deus revelou. Você está seguindo os argumentos, está proclamando a palavra de Deus, que é a nossa responsabilidade. Eu acho que vale a pena entrar mais profundo nesse assunto para todos nós e definir o nosso próprio plano e atitude a respeito disso. Muito bem, pastor. Alguém perguntou aqui no chat se o livro vai sair também no Kindle, se vai sair no formato Kindle, se o senhor sabe dizer. Isso é mais a questão da editora, né? Mas eu não tenho editora ideia. Editora Peregrino. Sim. Se entrar em contato com o pastor Humberto lá, o chefe da editora, ele deve ter uma resposta.
Então, pastor Humberto, olha aí, o pessoal já está querendo saber que vai sair o livro do nosso pastor. Falando ainda sobre eclesiologia, pastor, porque esse tema é Israel, igreja, o senhor já falou bastante sobre Israel, como Deus agirá futuramente e hoje o que é que está acontecendo em Israel no aspecto político. O senhor falou no aspecto também da liderança, achei muito interessante aquilo. Mas falando sobre agora a igreja em si, eu sei que o senhor já falou sobre isso no início, logo no início o senhor tocou sobre esse assunto. Se a gente pudesse um pouquinho aprofundar um pouquinho mais, dá para fazer ceia do Senhor, dá para fazer batismo no aplicativo Zoom? Como é que é isso aí? Olha, a igreja pode ser muito abençoado através do Zoom. Eu mencionei que o nosso grupo de anciãos temos tido uma hora semanal no Zoom e tem sido muito proveitoso, porque eu acho que nós trabalhamos com um pouquinho mais de eficiência e nós não perdemos o tempo de condução para 8 pessoas, então tem certa vantagem. A desvantagem é que você só pode ver o rosto da pessoa. E, às vezes, nós comunicamos com muito mais do que isso. E por isso que uma reunião ao vivo é melhor ainda. Muito mais ainda em termos da igreja. E nós temos Hebreus 10, por exemplo, que diz: não devemos nos ausentar das reuniões da igreja. Isso tem muito a ver também com a celebração das ordenanças. Não sei como poderia fazer um batismo sem juntar. Pelo menos a pessoa que vai ser batizada tem que estar junto com quem está batizando. Mas a pergunta sobre a ceia do Senhor, nós temos tido uma divisão de opinião aqui nos pastores aqui da nossa região também. A nossa igreja decidiu não realizar a ceia no Zoom ou com as pessoas em casa. Vários motivos. Um é que não devemos procurar substitutos. Coca-Cola e uma bolacha não serve como substituto. Os elementos são importantes. Desde que se trata de símbolos, devemos procurar manter esse símbolo. Então, deve ser o fruto da videira. Deve ser um pão, e na minha opinião, deve ser um pão asmo, sem fermento. Se trata de símbolo. E o fermento é símbolo de pecado. Então, como é que o símbolo para o corpo de Jesus Cristo pode ter a fermentura? Essa questão dos símbolos é muito importante. Mas também nós temos em 1 Coríntios capítulo 11, 5 vezes diz lá, quando se ajuntar, quando a igreja estiver juntos. Há quem diz que nós estamos juntando na tela. Não aceito. Não é a mesma coisa. Eu acho que isso tem a ver com o ajuntamento da igreja, das pessoas, rosto a rosto, lado a lado, e que esta celebração da ceia do Senhor deve ser feita enquanto nós estamos juntando fisicamente. Excelente, pastor, excelente, excelente, é isso aí mesmo. Pastor, estamos chegando aos finais das nossas perguntas. Eu queria inserir uma pergunta que foi feita aqui no chat, mas fique à vontade para responder. Mas a pessoa perguntou assim: qual é a sua opinião sobre a China, no que se refere a esse, pelo menos esse aparente desejo da China de dominar o mundo, se é que é só um desejo mesmo, e essa perseguição contra a igreja, o cristianismo. Ele também coloca aqui sobre os judeus, que a China persegue os judeus. Podemos ver a China
como sendo um indicador no aspecto escatológico? Não, o único lugar onde nós encontramos algo desse gênero é nesse exército que vem do Oriente, descrito em Daniel capítulo 11, um grande exército, e mencionado também no livro de Apocalipse. Não vejo China, nem nenhuma outra nação, nem outro sistema político dominar o mundo antes dos tempos finais. E isso é baseado na profecia de Daniel, que menciona 4 reinos e a restauração do reino do Império Romano nos últimos tempos. Então, alguns anos atrás, nós achávamos que o comunismo, a União Soviética, poderia ter dominado o mundo. Teologicamente, devíamos ter dito naquela época, não é possível, porque não cabe na Bíblia. Nem também o tipo de capitalismo e democracia norte-americana não vai dominar o mundo, não cabe na Bíblia. E China dominando o mundo não cabe na Bíblia. O próximo império internacional vai ser o reino romano restaurado, conforme Daniel. Então, pode haver muita coisa até então, e China realmente é uma potência econômica, se não militar, no mundo inteiro. E talvez nós vamos sofrer com isso, talvez vamos ser abençoados com isso. Mas que vai ser parte de um plano profético que envolve China, eu diria que não. Ok, pastor. Se você tem ainda alguma pergunta a fazer, estamos agora indo para o final. Já estourei o meu tempo com o senhor, pastor. Eu não cumpri minha promessa de ir até as 9h15 no máximo, já são 9h30 da noite aqui. Mas, pastor, antes de encerrarmos, tínhamos como aí fazer um panorama, tudo o que o senhor falou sobre Israel, igreja, sobre o plano de Deus para a humanidade, o que o crente mais simples, o cristão mais simples, o membro da nossa igreja mais simples, ele deveria saber e guardar no seu coração sobre Israel, sobre igreja e sobre o plano de Deus, tanto agora como no porvir. Eu sei que é muita coisa, mas se o senhor pudesse sintetizar, o que o senhor falaria? Olha, em Salmo 122, nós temos um mandamento bíblico que responde a esta pergunta. Orai pela paz de Jerusalém. Agora, paz, nesse sentido, não é bênção econômica, essas outras coisas. Este seria a paz que vem no interior, que é proveniente de Deus. Então, tem a ver com a salvação. Nós sabemos, pelas profecias, que Jerusalém vai sofrer e muito no futuro. Mas nós podemos ainda orar pela paz de Jerusalém em termos dos habitantes de Jerusalém e, por extensão, de Israel, conhecer Jesus Cristo como o Messias. Então, a qualquer um de nós podemos orar pela salvação dos judeus, pela salvação da liderança em Israel, a salvação de qualquer amigo judeu que estiver aí por perto. E, por falar nisso, uma pequena propaganda. Na próxima semana, na terça-feira, o Seminário Bereano está promovendo uma aula sobre evangelismo de judeus. E pode procurar informações aí com o pastor Carlos, que eu sei que ele está abrindo para outras pessoas assistir. O senhor pode repetir essa informação, pastor? Terça-feira, eu sei que é 5 horas no meu horário, então isso vai dar 8 horas 8 aqui. horas. O pastor Carlos, do Seminário Bereano, está me convidando para dar uma aula sobre evangelismo de judeus. Pastor Carlos,
Carlos Júnior, se o senhor estiver no nosso canal agora, o senhor já faz o convite no chat aí, ó, que de primeira mão o nosso professor já está chamando a turma para isso. Graças a Deus. É difícil, pastor, evangelizar judeu? Ah, olha, eu nunca tive nenhuma dificuldade em conversar. Eu também tive pouca evidência imediata de conversão. Então, isso não é da minha conta. A minha responsabilidade é evangelizar, fica por conta do Espírito Santo a trazer a pessoa a convicção e aceitação. E eu diria, nesse sentido, não. E é uma das coisas que eu quero tratar na próxima terça, como pode entrar em conversação com o judeu com facilidade e levar isso mais avante. Eu estou vendo agora, depois dos 15 anos em Israel, quase sem nenhum resultado visível, estou vendo hoje os resultados em diversas formas do trabalho que fizemos lá. Então, a igreja em Israel é muito viva e está crescendo e tem uma boa saúde no momento. Maravilhoso, maravilhoso. Pastor, tínhamos tantas coisas a falar sobre arqueologia bíblica, sobre as novidades nesta área de arqueologia, mas, enfim, o tempo já estourou aqui, já agradeço a sua generosidade. Outras perguntas têm chegado no chat, mas, infelizmente, irmãos, amigos, não podemos fazer mais, não queremos abusar aí da boa vontade do pastor Randy. Pastor Randy, muito obrigado por sua participação conosco aqui. Com certeza foi de grande proveito. Este vídeo ficará gravado, então você pode voltar, parar, pausar, pode ver os detalhes, pode pesquisar um pouco mais. Não foi uma aula, não foi uma pregação, foi um bate-papo, mas com certeza foi muito instrutivo. Pastor, as palavras finais aos seus irmãos, vários pastores lhe mandando um abraço aqui no chat, o senhor é muito conhecido no nosso meio, inclusive aqui no Rio Grande do Norte, o senhor já ensinou no seminário, de vez em quando vem no Brasil, inclusive, pastor, o pastor Hinaldo está querendo lembrar o senhor que o senhor tem uma agenda para 2021, para o acampamento Elim, no Carnaval. Esse negócio desse coronavírus já vai ter ido embora e o senhor vai vir, será que não? Vai vir, sim ou não? Olha, eu tenho um problema com todas as outras viagens que tive que cancelar. Agora, como é que eu vou colocar? Não sei. Eu sei que tenho uma viagem para o Brasil, para Manaus e Boa Vista, em 21. Fora isso, não sei ainda. O pastor Hinaldo está com o cabelo em pé nessa hora. Eu acho que ele vai entrar em contato com o senhor, então. Posso imaginar, mas pensei que foi 22. Ah, é? Então, então acho que talvez eu estou fazendo confusão, não sei, mas eu acho que ele vai entrar em contato com o senhor. Pastor, uma Sem última dúvida. palavra para os seus irmãos brasileiros aqui e a gente vai encerrar, então, com essa sua última palavra. Muito obrigado, pastor Rubério, pelo privilégio de poder encontrar assim, e só uma palavra de encorajamento para todos nós a permanecermos fiéis, tendo colocado a mão no arado, não deve olhar para trás. E o Satanás não está satisfeito com esse nosso propósito, ele vai fazer tudo para atrapalhar, mas isso só vai trazer maior bênção quando nós continuamos fiéis ao Senhor. Então, recomendo a cada um. Muito obrigado, pastor. E você que nos acompanhou, então, até agora, também o nosso muito obrigado. Se você achar que deve, se inscreva no nosso canal. Se você achar também que deve, dê aí faça o seu comentário ou simplesmente aperte aí no positivo, você gostou do bate-papo, enfim, ore por nossa igreja, oremos uns pelos outros, vamos orar pelo pastor Randy, sua família, seu ministério na América do Norte. Pastor, Deus abençoe ao senhor, sua família, um abraço, a sua igreja, se cuide aí e vamos continuar amando a Israel, orando pela paz de Israel, pregando o evangelho e também pregando o evangelho para os judeus até que Cristo volte. Amém. Um abraço a todos uma boa noite. Até logo.